Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Pois é, vamos falar dessa situação no Atlético Goianiense, a saída do Jorginho, e será que o Wagner Mancini vai ser contratado para o lugar dele? Primeiramente, a saída do Jorginho. Quando eu, na tarde desse sábado, entrei no Twitter e vi a postagem do Atlético Goianiense dizendo que o Jorginho não era mais o técnico da equipe, que ele tinha pedido para sair, que o Atlético tinha aceitado, isso aí me trouxe muita surpresa. Por quê? Uma semana antes, o Adson Batista, presidente do clube, era só elogios ao treinador. E o treinador, só elogios ao Adson. Isso depois que o time ganhou do Libertad lá no Paraguai e que assumiu naquela ocasião a liderança do grupo na Copa Sul-Americana. E o que teria acontecido, o que teria motivado essa decisão tão radical uma semana depois? Liguei para o Jorginho. Aliás, eu mandei uma mensagem para ele perguntando o que tinha acontecido e ele de imediato me ligou. E disse que tinha sido um problema com o presidente. Que o presidente fez declarações depois do jogo da Sul-Americana contra o Palestino, questionando publicamente as alterações feitas pelo Jorginho. Ele chegou no presidente e disse que isso não é legal, que esses assuntos têm que ser resolvidos internamente, que isso incomodava e que daquele jeito ele não trabalha. E o presidente disse, não posso fazer nada, eu trabalho dessa forma e não vou mudar. Então, foi o que o Jorginho me disse. Ainda perguntei se tinha tido algum outro problema. Ele falou que não, só esse mesmo. O que eu penso naquele momento que eu penso sobre isso? Eu acho que o Atlético, ele não pode perder um profissional se desligar dessa forma. O Atlético é um time que vem crescendo muito nos últimos anos. Talvez seja a equipe mais emergente do futebol brasileiro. Era um time pequeno, hoje é um time médio emergente do futebol brasileiro. É um time da Série A. Era um time da segunda divisão do futebol goiano há 16 anos atrás. E hoje é um time extremamente organizado. É um time sério, é um time que honra os seus compromissos, é um time que preza pela estrutura, pela condição de trabalho, é um time muito profissional. E questionar um profissional publicamente não é legal para o Atlético e, aliás, não é legal para nenhuma empresa de nenhum segmento. E no caso do futebol, quando o presidente questiona o treinador publicamente, ele acaba gerando no clube uma instabilidade. Ele pode achar que ele está ajudando, mas na minha visão não está. Porque o que pensa um jogador a partir do momento que o seu chefe, o treinador, ele é criticado pelo presidente, que é o chefe do técnico, né? Com o homem que manda no clube, critica o treinador. O que o jogador vai pensar desse técnico? Ele vai pensar, nossa, o professor está caindo. Nossa, o professor está sem moral com o presidente. Aí, o que o treinador fala começa a cair em descrédito. Porque você está enfraquecendo o comando. E quando enfraquece o comando, o jogador não tem tanta confiança no que o técnico lhe fala, no que o técnico treina, no que o técnico pede. E aí isso vai enfraquecendo o trabalho. E aí acaba que o treinador cai. Mas ele cai por quê? Porque o comando foi enfraquecido. E eu não vejo outros times de ponta do futebol brasileiro, mundial, fazendo esse tipo de coisa. Então eu acho que o Atlético precisa evoluir nesse sentido. Não é a primeira vez que se critica um treinador ou jogador publicamente no Atlético. Mas foi a primeira vez que um pediu demissão. E por que pediu? Porque o Atlético está subindo de patamar. E ele vai contratando profissionais que têm um pouco mais de conhecimento, de personalidade no futebol.
Então, o Atlético ele vai aos poucos nessa rota de crescimento, contratando pessoas mais gabaritadas, contratando técnicos que trabalharam em grandes equipes e que não estão acostumados com essa situação. Então o Atlético poderá encontrar no futuro mais dificuldades a partir do momento que for subindo o patamar das contratações de técnicos. Existem treinadores que resolveriam isso internamente. Talvez até o Jorginho poderia ter resolvido. Eu me lembro do Adson criticar o Mancini, me lembro de criticar o Marcelo Cabo, o Wagner Lopes. Talvez eles tenham relevado ou conversado internamente com o presidente sobre essa situação. O Jorginho já chegou e disse que não queria. Agora, o que chama atenção nessa situação é que o Atlético não fez questão de resolver o problema. Ele fez questão de acabar com aquela situação. Então, ó, se você não está gostando, você pode ir embora. Então ele foi. Se quisesse resolver, resolveria. Bastava dizer foi mal, conversariam ali e seguiriam o trabalho. Se o Atlético não fez questão de resolver o problema com o Jorginho, é porque não estava satisfeito totalmente com o trabalho. Que nos resultados, do que a gente está vendo em campo, pareceu normal, um bom trabalho. 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. O time produzindo. O Jorginho não tem culpa do João Paulo ter metido aquela bola no travessão de pênalti no jogo da decisão por pênaltis contra o Grêmio Anápolis. Não tem culpa do time ter perdido um caminhão de gols contra o Palestino. Isso é do futebol, foram resultados normais. O time estava produzindo, mas alguma coisa não estaria agradando. Então o Atlético não fez essa força. Ou até o Atlético viu no mercado uma oportunidade. E será que essa oportunidade é o Wagner Mancini? Que já estava na corda bamba. E que a chance de perder para o Palmeiras era imensa, porque o Palmeiras é melhor do que o Corinthians. Se jogar 10 vezes com o Corinthians, vai ganhar 9. Então, ele perdeu para o Corinthians e foi demitido. E aí, será que o Atlético viu essa oportunidade? E aí o torcedor pergunta, qual é a chance do Atlético contratar de novo o Wagner Mancini? Gente, na nova regra de treinadores no futebol brasileiro, só pode fazer uma troca. Só uma troca. Então, cada clube ele tem que ter uma aposta, assim, teoricamente certeira, para começar o campeonato. O Corinthians está demitindo por quê? Porque o Wagner Mancini não é uma aposta certeira, entre aspas, para eles, para começar o campeonato. Então eles vão contratar o treinador. Estamos na iminência de começar o campeonato. Então já dá a entender que cada um vai ter o seu técnico. Eu não vejo hoje nenhum time do eixo trocando de treinador e chamando o Mancini. Então eu estou olhando uma perspectiva de mercado. Então, se o Mancini não se empregar agora, ele vai ter que esperar uma troca de técnico de algum time do eixo, se ele está pensando no mercado do eixo, e essa troca pode não vir. Porque se os times podem fazer uma, eles vão insistir um pouco mais com os treinadores. E se eles fizerem uma troca, eles vão trocar por um treinador que não deu certo no Corinthians recentemente? Eu acredito que não. Então, para ele continuar com visibilidade no mercado, eu acredito que a proposta do Atlético Goianiense é hoje a melhor opção para o Wagner Mancini. E o Mancini é a melhor opção para o Atlético, porque o próprio Adson Batista disse que, com essa nova regra, você tem que contratar um treinador que você conhece. E você só conhece um treinador com ele trabalhando. Então o Jorginho já estava sendo avaliado. Então dá a entender, quando não fez esforço para continuar, que o Jorginho não passou no teste. E aí agora, o campeonato está para começar. O Atlético vai contratar um novo Jorginho? Um treinador que ele não conhece no dia a dia? Ou vai apostar em um treinador que ele já conhece o trabalho, que já conviveu e que deu certo por aqui? Ele não vai conseguir hoje tirar o Marcelo Cabo lá do Vasco, porque o Marcelo Cabo saiu do Atlético para ir para o Vasco. Eu não acredito que vá no Vila Nova buscar o Wagner Lopes.
Qual algum outro? Eu não acredito que eles vão investir no Barroca, que é muito ruim. Olha, o Atlético agora só está pensando no Mancini, gente. Isso é lógico, isso é óbvio, isso é elementar. E eu acredito que tem a chance sim de contratar. E se contratar, será um baita de um reforço, porque o Mancini é melhor do que o Jorginho, apesar de que o Jorginho não saiu da forma ideal que um profissional merece sair de qualquer segmento, de qualquer empresa, de qualquer time de futebol.